O jejum intermitente é sim a bola da vez, é uma das tendências saúde e fitness mais populares do mundo. Tem muita gente fazendo para melhorar a saúde, para perder peso e também para facilitar um pouquinho o processo da alimentação. Mas muita gente tem dúvida também. Será que eu posso fazer? Vou ter algum efeito colateral? Vou ficar fraco? Vou ter hipoglicemia? Vou ter algum sintoma? Outros já têm dúvidas sobre os benefícios. Será que eu vou perder barriga? Vou perder massa magra? Vai cair o meu metabolismo? Se você tem algumas dessas dúvidas, ou se você já faz o jejum intermitente, mas quer mais informações sobre como fazer os benefícios, então esse episódio vai ser muito importante para você. Bem-vindo à Soul TV, a sua dose semanal de saúde e bem-estar. Olá, eu sou o Dr. Luiz Sela, o seu médico de plantão. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da Soul TV, que vai ao ar no canal do YouTube e também vai ao ar em áudio como o Soulcast, o podcast oficial da Soul Saúde. Toda semana eu trago para você assuntos relevantes para melhorar a sua vida, te ajudar a emagrecer de forma natural e também a prevenir doenças. O episódio de hoje está muito bom para você que está ligado em alimentação, quer saber sobre jejum intermitente, está querendo perder gordura, perder barriga, emagrecer. A gente vai conversar com a nutricionista Luciana Conucci e ela vai trazer informações importantes, ela que é uma especialista na área sobre o jejum intermitente. Antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, eu só queria explicar rapidamente para você o que acontece no nosso corpo quando nós ingerimos alimentos e o que acontece no nosso corpo quando nós fazemos o jejum. Quando você ingere algum alimento, esse alimento entra no seu sistema digestivo, ele vai ser quebrado e vai ser assimilado pelo seu corpo. Cada nutriente vai ser levado às células para que seja usado como um combustível. Quando você ingere um alimento, o corpo fabrica um hormônio chamado insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas e ela vai fazer o armazenamento dos carboidratos, os açúcares e também as gorduras que você ingeriu dentro da sua alimentação. Quando nós jejuamos, ocorre exatamente o contrário. A falta de alimentos no seu intestino mostra para o seu corpo que ele não pode depender do alimento como uma fonte de energia naquele momento, então ele diminui a produção da insulina, o hormônio do pâncreas, e começa então a queimar o açúcar e a gordura que nós já temos armazenado no nosso corpo. Por isso que é muito importante a gente aprender a fazer o jejum intermitente para ativar esse processo e ajudar na queima de carboidratos e gorduras que nós já temos armazenado, o que pode te ajudar sim a perder gordurinha abdominal e também a perder peso. Feita essa introdução, vamos então chamar a nossa convidada especial de hoje. Bom, a gente está aqui com a Luciana Conucci. A Luciana, ela é nutricionista, ela é especialista em nutrição clínica pela Universidade de São Paulo. Ela já concluiu mestrado em nutrição e também agora está fazendo doutorado na área de jejum intermitente e exercício físico também pela USP. Então, uma pessoa muito capacitada para falar sobre esse assunto e a gente vai bater então um bate-papo bem interessante sobre jejum intermitente. Luciana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos conversar aí para ajudar todo mundo a fazer o jejum do jeito certinho. Legal. Luciana, eu estava falando para o pessoal que o jejum intermitente é a bola da vez, né? Todo mundo quer saber como fazer o jejum intermitente, quais são os benefícios, né? Muita gente já experimentou, uns com sucesso, outros não. Mas eu acho que para a gente começar a falar do assunto, é melhor a gente definir um pouquinho as coisas, né? O que é de fato, Luciana, o jejum intermitente? Ele é uma dieta? Ele é um tipo de alimentação? Como é que você poderia explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo? Sim, o jejum intermitente, para a gente entender melhor, geralmente a gente compara ele com a restrição calórica, que é aquela dieta que a gente fala para comer de 3 em 3 horas e talvez ir reduzindo a quantidade de calorias que você come. Qual que é a diferença do jejum intermitente? A restrição calórica, ela está falando de quantidade, o quanto você está comendo. Aí significa que você vai diminuir essa quantidade e vai comer várias vezes essa quantidade menor durante o dia. O jejum intermitente, ele é focado em que horas você vai comer, tá?
Então, ele é diferente nesse sentido de horário. Tem as janelas que a gente vai conversar quando você pode comer, quando você deve fazer o jejum, mas a principal diferença é que um trabalha muito no horário e o outro é focado muito na quantidade. É claro que se você vai fazer jejum intermitente, você não vai ficar um tempo sem comer e depois comer feito louco, né? Mas também Sim. o principal foco é o tempo que você fica sem comer. Esse é o foco do seu Então, jejum. o foco não é nem tanto no tipo de alimento ou na quantidade, mas é mais no horário, né? Você vai ter períodos de alimentação e períodos de jejum, né? Então, basicamente, a pessoa pode fazer qualquer dieta e adaptar o jejum intermitente nessa dieta. Sim, ela pode fazer uma dieta low carb, ela pode fazer uma dieta low carb vegetariana, ela pode fazer uma dieta para crescer, para diminuir. Claro que a dieta, né, a gente vai fazer uma dieta específica para o objetivo da pessoa, aquilo que ela pode ou não comer. Então, o que você vai comer, talvez é uma coisa que a gente pode fazer aí num outro momento, né, numa outra entrevista, mas o foco do jejum é o horário que você vai comer, esse é o principal foco. Sim, então quer dizer que jejum intermitente basicamente é passar fome, né? Vou ter que ficar um tempo passando fome, é isso? Então, no começo, eu posso me citar como exemplo, tá? O que eu consigo fazer é o de 16 horas. Então, por exemplo, se eu termino de comer mais no finalzinho da tarde, assim, aí eu vou comer só no outro dia no café da manhã. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei com um pouco de fome. Aí a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, beber água loucamente melhora muito. Você vai bebendo água, bebendo água, bebendo água. E se você fizer assim, o horário de dormir certinho, né, fazer um controle do horário que você vai dormir, também ajuda, porque aí você não vai ficar até tarde passando fome. Mas depois de um tempo, por exemplo, ontem eu já fiz também, a gente fez 24 horas, eu e meu marido. E a gente conseguiu fazer tranquilo, porque depois de um tempo, tudo na vida você tem adaptação. É igual entrar na academia. Você foi lá, treinou a primeira vez, não sei quem lembra aí, a primeira vez que foi treinar, no outro dia você falou, vou. Então, assim, o jejum intermitente também é uma resposta adaptativa. No começo, como toda mudança na vida, é um pouquinho mais difícil, mas não significa que seja impossível, tá? Então, assim, para a pessoa que está começando, talvez você tenha um pouco de fome no primeiro dia, mas depois você vai acostumando e consegue até controlar um pouquinho melhor essa questão do apetite, né? Basicamente, o jejum intermitente é uma escolha voluntária, né? Não é você passar fome porque você não tem comida ou porque você está num local sem acesso à comida, mas é você estar escolhendo ficar sem se alimentar por um período de tempo para algum benefício, né? E tem gente, né, Luciana, que faz por motivos religiosos, tem gente que faz por motivo de saúde, né? Fala um pouquinho para a gente, assim, talvez, que motivações as pessoas poderiam ter, né, para fazer o jejum intermitente? A mais comum, eu acredito que seja para perder peso, né? As pessoas fazem bastante pensando em perder peso. Porque o que acontece no nosso corpo? A gente tem aí uma queda, né, da glicemia, porque você está sem comer, então a sua glicemia vai baixar, né? Também reduz a insulina, a gente aumenta um pouquinho a quantidade de gordura no sangue, porque a gente vai começar a quebrar essa gordura para usar como energia, porque seu coração continua batendo, você continua respirando, seu corpo está gastando energia ali, e você não comeu, você vai pegar da onde? Vai pegar do que tiver estocado, é igual tô com fome, você vai lá na despensa. Então, você aumenta essa quantidade de gordura, né? Então, você aumenta essa queima de gordura, e isso tem relação, sim, com a perda de peso. Além disso, a gente tem outros benefícios, tá? Porque acontece que aumentam umas coisinhas como se fossem espécies reativas de oxigênio, que a gente chama. Então, aumenta por causa do estresse, e nosso corpo aprende a fazer uma reação a isso. Ele aprende a fazer adaptações moleculares, autofagia, que é fazer uma limpeza do seu corpo. Não é só a casa que precisa limpar, não. Nosso corpo também faz uma reciclagem aí daquilo que a gente não usa, está produzindo alguma coisa deu errado, ele limpa. O jejum estimula muito essa limpeza corporal. Esse, aliás, é um dos motivos que o pessoal, às vezes, fisiculturista usa, né? Porque eles não podem fazer jejum por muito tempo, porque eles querem crescer, eles colocam uma vez por semana. O motivo espiritual tem muita relação com a resposta neuronal. E isso também tem relação com controle de gasto energético, que a gente vai até conversar depois, né? Então resumindo aqui para o pessoal, a gente tem quando a gente para de comer, a gente tem uma diminuição da glicose no sangue, com isso a gente diminui a insulina,
né? E em vez de a gente usar a energia dos alimentos, a gente começa a usar a energia que está estocada. A gente começa a queimar aquela gordurinha, aquela barriguinha, a gente começa a tirar a gordura dos nossos estoques para usar, né? Então, por isso que ajuda a perder peso. Como você tem uma diminuição da glicose, então, para quem é um diabético, né, pode ter uma melhora na glicemia, né? Você pode ter uma melhora também na pressão arterial, nos níveis de inflamação, dá para perder também um pouquinho de gordura, né, na região abdominal. E você falou até de um benefício para o cérebro, né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa história do cérebro, né? O que o jejum intermitente tem a ver com a saúde do nosso cérebro, com os nossos neurônios? Tem bastante relação. A gente estuda no laboratório, né, as respostas dos neurônios associado ao jejum intermitente. A gente já avalia também com a obesidade, tá? Então, para quem quer ir fazer uma perda de peso, o que é que acontece? A pessoa, quando ela é acima do peso, ela tem o cérebro um pouquinho mais inflamado. Então, lá, quando você come, o que acontece? O corpo precisa entender que você comeu. E quem vai entender que você comeu é o seu cérebro. Quando a pessoa é acima do peso, ela é um pouquinho mais inflamada e seu cérebro não consegue entender direito que você comeu, sua leptina não funciona tão bem, a sua insulina não funciona tão bem, porque o receptorzinho dela, a parte que ela liga para funcionar, igual você colocar um plug na tomada, então você tem que ligar a insulina. Ele está inflamado também, então você não consegue ligar. Quando você faz jejum, você tem uma desinflamação neuronal, então assim, na tua cabeça está desinflamando. E aí esses hormônios que a gente citou de insulina, de leptina, de entender que você já comeu, diminuir essa vontade toda de ficar comendo, melhora. Então você tem bastante resposta de neurônio, questão de melhorar a inflamação, funcionar melhor os seus hormônios, tá? E até de melhora de memória, com alguns estímulos aí de moléculas que são produzidas. Então tem bastante questão neuronal aí associada aos benefícios do jejum. É muito mais do que metabolismo, muito mais do que emagrecimento. A gente pode também pensar em saúde cerebral, né? Tanta gente hoje com problemas cognitivos, né? As doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, né, estão aumentando muito, estão se tornando já uma das doenças mais comuns, né, à medida que a população envelhece. Então, você também tem benefícios para os neurônios, né? E vamos voltar num tópico que você falou antes. Você falou de um termo chamado autofagia, né? E talvez quem está aqui ouvindo a gente ficou se perguntando, nossa, o que é isso, né? Autofagia, né? Então, fagia vem de comer, né? Então, o corpo, ele come a si mesmo. Como é que funciona isso, né? A gente sabe que quando a gente entra num processo de jejum intermitente, o corpo ele para de gastar energia e tempo assimilando nutrientes, né? A gente acaba não se dando muito conta disso, mas o processo de digestão, né, de assimilar os alimentos que a gente comeu, ele é um processo muito cansativo, muito trabalhoso para o nosso corpo. Você tem o envolvimento do cérebro, do sistema digestivo, do fígado, do pâncreas, ou seja, o corpo inteiro se mobiliza, né, para processar e usar aquele nutriente que você acabou de comer. Quando você faz um jejum intermitente, você dá uma pausa nesse processo, o corpo está com o intestino, né, com o sistema digestivo zerado de comida, né, ele está vazio de alimentos ali, ele não tem esse trabalho, então ele começa a se concentrar em outras coisas, basicamente, né? Vamos fazer aquela faxina, né, Luciana, que você falou, vamos fazer aquela limpeza do corpo, vamos restaurar as células, né? Então, conta pra gente um pouquinho, né, o que é esse processo da autofagia que acontece no jejum intermitente e que isso tem de benefício, né, para a nossa vida. A autofagia é assim, por exemplo, tem várias doenças que estão associadas à desregulação do processo autofágico. Só para vocês terem uma noção do quanto isso é importante, tá? O processo de autofagia. No jejum intermitente, você estimula mais esse processo, tá? A gente produz aí algumas proteínas, a gente estuda biologia molecular, tá, gente? Então, às vezes, se eu falar alguma molécula aí que vocês não conhecem, é porque a gente está estudando o nome dessa coisinha que está lá no nosso corpo, tá? Então, a gente estuda algumas moléculas que induzem essa autofagia. Então, quando elas sobem,
o seu corpo vai fazer mais autofagia. Autofagia tem relação com prevenção de câncer. A resposta neuronal, que a gente tem como hipótese, né, a gente ainda está estudando, tem poucos estudos, é a relação da autofagia e controle da ingestão alimentar. A autofagia é uma das coisas que mais está ligadas ao controle da ingestão alimentar. Então, no caso aí da perda de peso, faz extremamente muita diferença e também tem relação com gasto calórico. Então, a autofagia, ela tem muita importância. É igual se você viver na sua casa e nunca fazer faxina, o que vai acontecer? Já dá uma ideia da importância da autofagia. Então, nesse processo de autofagia, o corpo ele começa a reciclar os seus componentes, né? Então, tem uma célula lá do seu corpo que estava com uma parte danificada, tinha uma estrutura lá que estava meio estragada, meio velha. Como o corpo não está se preocupando, né, em assimilar os nutrientes, porque ele está em jejum, então ele vai começar a refazer, reciclar, ele vai dar uma recauchutada geral. E isso deve ter um impacto também no envelhecimento, né? Diminuindo o nosso envelhecimento, né? Fazendo com que a gente tenha um envelhecimento mais devagar, né? A gente envelheça com mais saúde, né? Esse processo de reparação, ele também acontece no DNA, Luciana? Ou seja, uma pessoa que teve uma alteração genética, né? Será que esse processo de faxina que a gente está falando, também existe algum mecanismo para reparar o nosso DNA, né, as nossas células? Isso, também tem essa reparação. Para vocês entenderem um pouquinho, praticamente tudo que a gente produz envolve produção de proteínas. O próprio DNA ele é feito de proteínas. Então, se às vezes seu DNA está lá produzindo uma proteína errada, que é um dos fatores, às vezes, para você desenvolver um câncer, né, assim, a longo prazo. Se está desenvolvendo uma proteína errada, o seu corpo pensa, o que é essa proteína errada? O que ele faz, literalmente? Ele começa a fazer uma membraninha, essa membraninha começa a envolver aquele negócio que você formou errado, tá? Aí depois ele pega essa bolinha que ele fez com esse lixinho, digamos assim, ali dentro, que não era para estar sendo formado ali, aí ele leva para uma parte da nossa célula, tá? E essa parte da nossa célula vai comer isso e não dá embora, basicamente é isso. Então, qualquer coisa de DNA que você começar a ter também formação de proteína errada, ele vai ter englobação autofágica e vai levar lá para ser digerido. É enzima mesmo que digere, quebra e joga fora. E você vai produzindo um outro, né? Olha que interessante isso, Luciana. Então, o corpo ele realmente começa a fazer uma reciclagem, né, desses componentes todos, né? Bom, vamos para uma parte mais prática, né? Falamos um pouquinho sobre o que é o jejum, os benefícios que acontecem no corpo, né? Talvez quem está assistindo a gente está perguntando assim, né? Tá, mas tudo bem, como é que eu faço para botar isso em prática, né? Eu quero começar, como é que eu faço, né? Quais são os tipos de jejum intermitente, né? O que você poderia ajudar a gente nessa parte? E a gente tem assim, na lógica que você vai ter que inserir aí na sua rotina, tá, gente? A gente vai contar aquilo que é o mais usual, tá? E também, lógico, que é a fase que você tá. Igual eu falei, quando eu comecei, eu passava fome, então eu não ia começar fazendo jejum de 24 horas. Mas existem as pessoas que fazem jejum de 24 horas, você vai tomar o café da manhã e depois só no outro dia você vai tomar o café da manhã, tá? Você não faz isso sempre, você faz isso 1, 2 vezes na semana, essa é uma opção. Opção número 2, que é a mais comum, é 16 horas por 8. Como assim? 16 horas é a janela, é o tempo que a gente chama, se vocês forem olhar no Google, vocês vão ver que o pessoal escreve janela. Que a gente tem sem comer. Você está fazendo jejum, bebendo água, tá? Porque você não quer morrer de fome, bebe água e vai adaptando. E aí, 8 horas você pode comer. Aí, então, você faz 16 por 8. E pode até ser chamado de jejum quando você vai pegar um dia em que você vai comer só 20% da sua necessidade calórica, também é até considerado jejum, porque você tem muitos efeitos similares. Mas isso é bem mais incomum. O mais típico, assim, é o de 16 por 8 mesmo. Então, olha só, gente, tem vários tipos, né? Para você que está aí pensando como é que eu vou adaptar isso na minha rotina, tem vários tipos de jejum. Você pode fazer o jejum 24 horas. Por exemplo, Luciana, eu tomo café da manhã, aí eu vou pular o almoço, eu vou pular o jantar e vou tomar só o café da manhã do dia seguinte, né? Ou seja, eu fiquei 24 horas em jejum. Esse é um tipo, né? Talvez um pouquinho mais difícil, né, Luciana, para quem vai querer começar, talvez não é a melhor ideia, né? Tem um outro tipo, né, que seria uma restrição calórica. Então, por exemplo, vamos supor que você coma 2.000 calorias por dia. Então,
você vai nesse dia comer 400 calorias, né? Mais ou menos 20%, né, Luciana, que você falou. Então, vai ser um dia que você vai comer bem pouquinho, né? Eu lembro que muitas vezes eu fiz dias de alimentos crus, né? E a gente faz isso ainda, né? Eu, a Daniela, às vezes, ou até nos programas que a gente faz lá fora de reeducação alimentar. Então, assim, você vai comer frutas no café da manhã, vai comer uma salada no almoço, né? E à noite talvez mais uma salada ou mais um bowl de frutas que vai dar uma quantidade calórica baixa, né? Seria uma espécie de uma restrição também. E o tipo mais comum, né, que as pessoas estão fazendo é o 16 por 8. Então, por exemplo, muita gente, meus pacientes fazem, né? Eles pulam o café da manhã, depois eles almoçam e depois eles vão jantar. Então, almoça meio-dia e janta até 8 horas da noite, por exemplo, né? Aí você faz a última refeição no jantar, você vai pular o café da manhã do dia seguinte e só vai almoçar no dia seguinte. Então, você vai ficar 16 horas em jejum e aí você vai quebrar o seu jejum no almoço do dia seguinte, né? Acho que esse é um dos métodos mais comuns, né, Luciana, que as pessoas fazem. Esse é o mais comum. O que a gente coloca, às vezes, também de sugestão é o de tomar o café da manhã, almoçar, comer um pouquinho assim no final da tarde, depois comer só no outro dia. Só que o que acontece? A maioria das pessoas gostam de comer durante a noite, chegou cansado do trabalho, está estressado, não conseguiu comer durante o dia direito, acha mais fácil fazer do outro jeito. Então, para quem está começando, talvez pode começar fazendo esse, que é o que vai encaixar na rotina de tirar o café da manhã, ou então começar com 12 horas, depois 14 horas. Mas o que a gente pode colocar aqui como ideal é evitar de comer muito à noite, tá? Se vocês conseguirem ir progredindo, vocês podem fazer esse 16 por 8 como? Acordei, tomei meu café da manhã, vou fazer meu almoço, ali por volta das 4 horas da tarde, você vai fazer a sua última refeição, né, o seu lanchinho, e aí depois você vai comer de novo só no outro dia de manhã. Por quê? Por que eu deveria, talvez, me esforçar para fazer isso, né? A gente precisa de motivação para fazer as coisas. Se você come muito à noite, às vezes mais 30% das suas calorias, depende aí da pessoa, a gente tem estudos que mostram que esse padrão late night, né, o padrão de comer mais à noite, aumenta o risco de ter doenças crônicas, de ter obesidade, de ter hipertensão, de ter diabetes. Então, o que a gente sugere é a pessoa tentar aí, ao longo do tempo, né, se esforçando para trocar esse padrão de comer muito à noite, comer mais no dia, durante o dia, e quem sabe fazer esse 16 por 8 sem comer a maior parte das calorias de noite, mas sim durante o dia. Isso faz muita diferença por causa da resposta de sol, de controle de hormônio, que até você pode talvez aí conversar melhor do que eu. Eu vejo isso que é muito comum, né, na prática. Eu vejo os meus pacientes, às vezes, nem estão fazendo jejum intermitente, mas eles acordam em cima da hora, né, vai para o trabalho, aí toma assim um cafezinho com leite, sai correndo, vai para o trabalho, aí almoça, né? À tarde faz um lanchinho, como alguma coisa, aí chega em casa à noite, tá morrendo de fome, tá com muita fome. Aí chega em casa, aí vai na cozinha, aí belisca, aí come mais alguma coisa, daqui a pouco vai lá e belisca de novo, aí come mais alguma coisa, aí faz assim. Tem gente que não senta para jantar, mas fica 2, 3 horas beliscando, né? Ou tem gente que está com tanta fome à noite que aí pede pizza, pede delivery, come comida gordurosa, fast food, né? Então, se você colocasse na equação, a pessoa fez um café da manhã de, sei lá, 50, 100 calorias e um jantar de 1.000 calorias, né? Ela concentrou demais a caloria no jantar. E o que que acontece? O nosso corpo, ele à noite não está tão preparado para receber tanto nutriente, né? Ele já está tendo uma queda no seu metabolismo, ele está se preparando para dormir, né? Ele está se preparando para descansar, então ele não quer fazer a digestão de uma refeição muito pesada, né? Então, as pessoas que comem muito à noite, né, que é o que a Luciana falou, que é o late night eating, né, você comer, concentrar as calorias mais no período da noite, você aumenta o risco de ter várias doenças e também isso é muito bom para ganhar barriga, né, Luciana? Tem muita gente que quer perder a gordurinha na barriga, né? E diminuir o jantar é um dos mecanismos também que a gente pode usar para perder gordura abdominal, né? Ah, com certeza, porque aí você vai organizando também. Na verdade, se você comer muito
fast food, né, dessas coisas não saudáveis em qualquer hora do dia, né, você vai ter essa dificuldade de perda de barriga, gente, não adianta. Mas se você comer mais de noite, aumenta a predisposição. O que a gente fala às vezes também de gordura da barriga, não é só questão de estética. A gordura que a gente tem entre nossos órgãos ali, que a gente chama de visceral, ela tem uma produção, ela tem uma atividade diferente, por exemplo, da gordura do seu braço. Essa gordura aqui da barriga, tanto é que tem balanças que vêm aí, olha, o tanto que você tem de gordura na barriga é esse tanto. Por quê? Essa gordura inflama mais seu corpo. Quanto mais ela sobe, mais você tem chance de ter mais resposta inflamatória, de ter mais alteração cardíaca, de ter mais alteração de glicemia, porque aí lembra do receptorzinho da insulina lá do cérebro? Inflamou, pode prejudicar a função dele. Então, qualquer coisa que você fizer para aumentar essa gordura visceral, você vai ter um estado inflamatório acima do esperado. Então, você vai ter um prejuízo. Então não é só um problema estético, né? Essa gordura da barriga que incomoda, né? Até a gente vai fazer um episódio sobre isso, né? Incomoda, você vai colocar uma roupa, a roupa não fecha, fica marcando a blusa, né? Vai para a praia, tem vergonha, né? De botar um biquíni e tal. Mas não é só um problema estético, é um problema também de saúde, né? Ela causa todo um desarranjo metabólico e acho que vale a pena a gente ter um episódio inteiro só para falar sobre como perder aquela barriguinha, né? Agora, Luciana, deixa eu te perguntar uma coisa que talvez seja uma dúvida das pessoas que estão ouvindo aqui a gente, né? Existe um risco para a saúde? Será que eu posso fazer? Né? Tem alguma contraindicação? Será que se eu começar, eu vou colocar minha saúde em risco? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Às vezes, assim, as pessoas que têm alguma doença específica, fazem uso de alguns medicamentos, o que a gente orienta? Procurar o profissional da saúde. Se você tem diabetes, está fazendo uso de hipoglicemiante, né, o controle de glicemia, é bom você também procurar um profissional da saúde. Você vai no endócrino, vai ter também a dieta certinha para você. Por quê? Porque pode acontecer da pessoa começar a ter, como a gente comentou, é para baixar a glicemia, mas pode acontecer de abaixar muito também e a pessoa vir a passar mal, porque é muito prejudicial para quem tem diabetes. Então, diabéticos tipo 1, principalmente, tem que ter muito cuidado para fazer isso. Diabético tipo 2 também. Os hipertensos, eles também podem fazer assim esse controle, né? Só que é importante a gente lembrar que às vezes também vai ter aí uma quedinha de pressão. Então a gente tem que fazer um controle para ver o que é que está acontecendo. Existem sim riscos, não no sentido de você vai passar super mal, mas existem cuidados, né? Que a gente coloca que você deve seguir para não vir a ter um problema na hora que você for fazer o jejum. Agora, se você não é essas pessoas diabéticas, hipertensas, ou que tem já alguma alteração neuronal, se você é uma pessoa que não tem uma saúde melhor, assim, digamos, se não tem algum problema, você pode fazer o jejum, talvez você vai ficar com dor de cabeça um pouquinho no início, talvez você vai ficar um pouco desconcentrado, irritado, porque tem gente que, nossa, estou com fome, estou irritado. Até falar, briguei com a namorado porque estava irritado, né? Tem até um meme agora na internet por causa disso. Mas essa irritação, ela é adaptável, ela é com o tempo. Então, pode acontecer que você vai ficar um pouquinho irritado, um pouquinho com dor de cabeça, mas é claro que você vai ver, não, tô com muita dor de cabeça, tô começando a ficar meio estranha, meio mole, com frio. Aí você vai lá e come, tá? Porque isso pode acontecer, você precisa de um tempo para adaptar. Então, tem que tomar esses cuidados. Sim. Então, basicamente, né, uma pessoa diabética do tipo 1 que usa insulina, não seria tão recomendável fazer. Uma pessoa diabética do tipo 2 que talvez já usa insulina também, né? Apesar de que o jejum intermitente, para uma pessoa que acabou de descobrir um diabetes do tipo 2, né, ou aquela pessoa que está com pré-diabetes, ele é muito benéfico, né? Ele pode ajudar até a reverter a doença, né? Eu também não gosto muito de indicar o jejum para os meus pacientes que tenham algum tipo de transtorno alimentar, né? Então, pessoas que tenham anorexia, bulimia, ou alguma coisa assim, uma compulsão alimentar muito exacerbada, né? Você ficar muito tempo sem comer, às vezes para essas pessoas vai piorar esse quadro, né, desse transtorno alimentar, então acaba também não sendo mais adequado, né? E também talvez uma gestante, né? Uma gestante tem que comer bem, ela tem um bebê dentro dela que precisa de nutrientes também.
Então, talvez ela não consiga, né, comer todas as calorias que ela vai precisar dentro dessa janela aí de 8 horas de alimentação, por exemplo, né? Então, talvez não seja tão adequado para uma gestante, né, fazer o jejum intermitente. É mais difícil para a gestante, até porque também a gestante, ela tem as características da gestante. Agora, ela não quer comer porque ela tá com náusea, mas pode ser que depois passou a náusea, então ela vai comer no horário que ela consegue comer, entendeu? Ah, não, tô me sentindo mal, deitei, e a barriga tá pressionando meu estômago, então não consigo. Então é difícil você falar para ela, agora você vai comer, agora você não vai comer, com todas essas questões que ela já tem de estômago, de náusea, de talvez não ter vontade de nada, de salivação, né? É um caso totalmente diferente. Um idoso, talvez também que estiver já com baixo peso, estiver precisando aí ganhar um peso, fazer uma recuperação, provavelmente ele não vai fazer um jejum de 16 por 8. Tem algumas coisas, então, que a gente deve observar. Para a maioria das pessoas que não tem esses problemas específicos, é algo totalmente adaptável, né? A gente vai ter esses sintomazinhos, mas como você comentou, tem diabético, insulina, melhora a pressão? Tem resultado melhor. Diabetes pode melhorar? Pode melhorar, mas você tem que saber como fazer, né? É um risco fazer sozinho, com certeza. E tem muita gente também que se preocupa, né? Que tem gente que tem preconceito assim com o jejum intermitente, porque acha que vai ficar muito tempo sem comer e aí vai perder massa muscular ou vai reduzir o metabolismo, né? Então conheço muita gente que não faz, eu tenho que ficar comendo toda hora porque senão eu vou perder músculo ou meu metabolismo vai abaixar, né? Tem muita gente que tem ainda aquela ideia, né, do comer de 3 em 3 horas, de comer com muita frequência para o metabolismo, né? Agora, fala pra gente, Luciana, o jejum intermitente, ele faz a gente perder músculo? Ele diminui o metabolismo? O que a gente até teve, conversando esse tempo com o pessoal do laboratório no grupo de estudos, que teve um paper, né, um artigo, que foi lançado esse ano, agora 2020, no meio do ano, falando sobre isso, sobre jejum intermitente e a massa muscular. Era um artigo de revisão. O que acontece? Uma pessoa estudou isso, uma outra pessoa estudou isso, um outro lá em Harvard estudou isso, outro, sei lá, estudou. Então, você faz um compilado. Vamos ver o que aconteceu para ver se está certo ou não. Faz o jejum intermitente e faz exercício físico, você mantém ou pode até mesmo subir a sua massa muscular, tá? Então não existe, se eu fizer jejum intermitente eu vou perder minha massa muscular, então eu vou reduzir meu gasto calórico, deu tudo errado. Não, você consegue sim manter ou subir. O que vai ter, assim, um fator muito importante? O tipo de treino que você vai fazer, né? Porque você vai fazer uma caminhada bem levinha, é mais difícil você fazer aumentar a massa muscular. Claro que você vai progredir de acordo com a sua condição física, né? Seu condicionamento físico. Mas se você faz exercício que a gente fala, resistir de força, você está fazendo força com braço, você está fazendo um pilates, mas é com mola com força, você está fazendo força, você vai ter aí um ganho de massa muscular. E a outra coisa que a gente tem que observar é o que é que você está comendo na hora que você pode comer. Porque se você come muito errado, não come proteína, não distribui sua proteína nas refeições que você vai fazer, aí provavelmente você vai ter perda de massa muscular, porque o músculo é feito de proteína. Se você não comer, não tem como ele formar. Eu falo que é a mesma coisa que você chamar o pedreiro para ir lá fazer a obra e não dar um tijolo para ele. Ele vai fazer o quê? Então você tem que comer as proteínas e você tem que fazer o seu exercício físico também. Só o jejum você pode sim ter uma redução do gasto calórico, mas aí não é indicado, né? Não adianta, tem preguiça de treinar, vou fazer jejum. Não, aí você tem que juntar as duas coisas, tá bom? Então, se a pessoa faz jejum intermitente, né, durante a janela de alimentação, ela se alimenta adequadamente, come a quantidade necessária de proteínas, né, e continua fazendo atividades físicas de fortalecimento, né, então ela não vai perder músculo, ao contrário, ela pode até ganhar musculatura, né? Eu também li recentemente um artigo falando sobre essa história da redução do metabolismo. Realmente há uma redução no metabolismo quando a gente tem um jejum muito prolongado, né? Então, uma pessoa que fica lá uma semana ou mais sem comer, né? Quando acontece assim grandes catástrofes, a pessoa, sei lá, caiu no avião, tá lá no meio do mato, no meio da selva, não tem comida, a gente vê isso nos filmes, né? E a pessoa fica sem comer, sem comer, sem comer.
você começa a ter uma redução no metabolismo para que o corpo economize energia, né? O corpo não quer gastar energia até definhar, né? Agora, nesse jejum intermitente que a gente está falando aqui, que é uma coisa breve, né? A gente falou do jejum 16 horas sem comer ou 24 horas sem comer, você não tem essa redução do metabolismo. Pelo contrário, até, o corpo tem que mobilizar energia das suas reservas. Ele vai pegar a energia do tecido adiposo, né? Ele vai pegar gordurinhas que você tem armazenadas, então ele até faz um processo de acelerar o metabolismo para mobilizar toda essa energia para você poder usar, né? Então, gente, não tem por que não tentar, né? Se você percebeu que está ganhando peso, está com dificuldade de perder, né? Percebeu que está ganhando gordurinha na região abdominal, quer um método, quer uma alternativa que seja prática, né? Que seja fácil, que você consiga encaixar dentro da sua rotina, que você não precise ficar horas na cozinha fazendo um monte de tipo de alimentos, né? O jejum intermitente pode ser sim uma boa alternativa para você, não só vai perder peso, vai melhorar glicose, vai prevenir doenças, tem esse efeito do anti-envelhecimento que a gente falou, mas ele também vai trazer vários outros benefícios para a sua saúde. Então, se você nunca fez, tente o jejum intermitente, comece, né, com 16 horas em jejum, quem sabe pulando o seu jantar, é melhor pular o jantar do que pular o café da manhã, como a gente falou, e depois conta pra gente como é que foi, como é que você está se sentindo, deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência com o jejum intermitente, a gente vai adorar saber qual foi a aplicação prática dessa nossa conversa na sua vida. Luciana, muito obrigado. Acho que você trouxe informações importantes, né? Você está fazendo um doutorado nessa área, então você realmente tem bastante conhecimento sobre isso. Obrigado por você dedicar esse tempo para ajudar as pessoas falando mais sobre esse assunto. Imagina, eu que agradeço. É isso aí mesmo, gente. Não adianta também a gente assistir vários e vários vídeos e não mudar nada na vida. Então, muda uma coisinha. Faz o jejum de 12, faz o jejum de 13, faz o jejum de 10, se você achar muito difícil. Mas dá o primeiro passo, que é o que vai fazer a diferença. Viu quantos benefícios a gente pode ter ao fazer o jejum intermitente? Não só para perda de peso, para perda de gordura abdominal, mas também para o controle do diabetes e até para a saúde do nosso cérebro. Então, tenta, faz o jejum intermitente, vê como você se sente, escreve para a gente aí nos comentários como é que você está sentindo, se você teve algum efeito colateral, quais foram os benefícios. A gente vai adorar ter o seu feedback em relação ao conteúdo que a gente transmitiu para você hoje. Mas se você está inseguro ainda para fazer o jejum intermitente, precisa de mais informações, quer dicas mais aprofundadas, não tem problema, nós temos uma coisa bem especial para você que ficou com a gente até o fim. Nós temos um bônus chamado Guia Essencial do Jejum Intermitente para Iniciantes. E você pode ter acesso a ele gratuitamente no site da Sou Saúde. Como é que você vai fazer? Entra lá no nosso site sousaude.com/o número 1, que é o número do episódio de hoje. Vamos lá de novo, sousaude.com/1 e você vai ter acesso gratuitamente ao Guia Essencial do Jejum Intermitente para Iniciantes. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Nós temos muito mais coisas para você. Eu te aguardo no próximo episódio, na semana que vem. E um abraço. Tchau, tchau.